versículo de número 12. E vou pedir aos irmãos que após a leitura não feche a Bíblia, porque nós precisamos analisar alguns versículos deste capítulo 13 do Evangelho de João. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por todos os irmãos, pelos nossos visitantes, pastor Marco Mariano pela confiança. Feliz porque minha sogra está aqui, né? Ela dá sorte que eu não tenho menino pequeno. O pastor Zé Marco disse que a sogra ajuda demais quando tem menino pequeno, né, pastor Zé Marco? Ela ajuda demais. Aí a minha sogra dá sorte, eu não tenho menino pequeno, mas se tivesse eu ia deixar com ela também de vez em quando. Irmã Josefa, Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? E ali tem uma pequenininha junto com a irmã Josefa que eu chamo de a gatinha. O nome dela é Ágata, então é a gatinha. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Os irmãos me ouviram? Diga assim comigo: você entendeu? Você entendeu? Diga, você entendeu? Você entendeu? Sente e glorifique o nome de Jesus. Nós estamos num momento solene da igreja. Inclusive, existem somente duas ordenanças deixadas à igreja, somente duas. A primeira ordenança que nós temos é o batismo em águas, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança, é uma obrigação da igreja batizar em águas. A segunda ordenança da igreja é a chamada ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, conforme o tema que nós trazemos hoje ao nosso coração, ela nos traz algumas lições. O ato da ceia realizado por Jesus Cristo nos traz algumas lições. E são algumas destas lições que nós queremos participar com os irmãos nesta noite. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrirem a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo de número 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, onde nós temos o texto oficial da ceia do Senhor, que logo mais será lido pelo nosso pastor. Começa no versículo número 23, mas nós faremos menção do versículo 24. Nos diz assim: e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. A primeira lição que nós aprendemos na Santa Ceia é: fazer isto em memória de mim. A primeira lição, meus queridos, é que a ceia do Senhor, ela é um memorial. Quando você vir a ceia do Senhor, você precisa entender que ela é uma memória, é um memorial, é uma lembrança. Quando nós entendemos que a Santa Ceia é a substituição da Páscoa, pois a ceia substituiu a Páscoa, naquele dia o Senhor Jesus disse bem assim: entre na cidade e procure um homem que vai com um cântaro na cabeça, e sigam este homem. Quando este homem parar no local, você chama o dono da casa e perguntam a ele: onde o nosso mestre haverá de celebrar a Páscoa? O mestre não foi celebrar a ceia. O mestre era judeu, ainda vivia no período da lei, pois muitos não sabem que o período da lei só encerrou depois que Jesus morreu na cruz. A nova aliança só começou depois que Jesus morreu na cruz. Até este momento ainda era lei. Se você bem entender a Bíblia, ler a Bíblia, você vai compreender. E naquele momento Jesus tinha a obrigação de celebrar a Páscoa. Para muitos é incompreensível, mas era terça-feira à noite. Alguns vão dizer era quinta, mas não era, era terça-feira à noite. Era terça-feira à noite, pois o seu falecimento, a sua morte se deu numa quarta-feira, e não é o momento que nós vamos discutir aqui agora. E quando Jesus entra no local onde foi celebrar a Páscoa ela começava a ser celebrada às 18 horas.
Na hora que o sol se punha, começava a celebrar a Páscoa, e era uma celebração que ia até a meia-noite. Muita gente não sabe disso, mas era uma celebração que ia até a meia-noite, tinha todo um ritualismo em volta da Páscoa. Num primeiro momento chegava, comia uma fruta, comia uma coisa, fazia uma festa, cantava um louvor, aí todo mundo conversava, ficava por ali mais um pouco, aí daqui a pouco voltava mais uma vez, e assim a Páscoa tinha toda uma celebração. E na última parte da celebração da Páscoa, Jesus então cantou um hino, e tendo cantado o hino, celebrou para nós a ceia. Glória a Deus. Dizendo que a aliança da lei ficou para trás, e que a partir deste momento nós vivemos uma nova vida em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nova vida em Cristo. Todavia, do mesmo jeito que a Páscoa era um memorial para os judeus, a Santa Ceia é um memorial para a igreja. Glória a Deus, aleluia. É triste quando nós lemos que nos dias da Páscoa, nos dias do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus veio para os seus, e eu creio que o mesmo João escreveu com muita tristeza, eu creio, veio para os seus, capítulo 1, versículo 11, se não me falha a memória, mas os seus não o receberam. Este momento é um momento que dá um certo pesar, porque lá atrás, com Abraão e seu filho Isaque, houve um prenúncio de que lá na frente haveria um Cordeiro de Deus. Aleluia. Inclusive Abraão disse para Isaque: meu filho, lá no Moriá, Deus proverá para si um cordeiro. Eu imagino João Batista batizando no Jordão, e de repente João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque chegou o momento daquele sacrifício, chegou o momento daquela morte, chegou o momento dele ser analisado perante os homens e saber se ele estava apto a passar por aquele sacrifício. E nos diz a Bíblia Sagrada que no dia que ele foi entregue ao pretor, foi entregue pelos anciãos, foi entregue pelo sinédrio, o pretor olhou para ele e disse: este homem não tem culpa, este homem não tem pecado, este homem não pode ser morto. Mas eles disseram: ó, crucifica-o, solta Barrabás, que o seu sangue caia sobre os nossos ombros, porque ele é o Cordeiro de Deus, que sem pecados tira o pecado do mundo. Amém? Um memorial. Nos dias de Cristo, o pessoal ia ao templo, pastor, e faziam festa. Não era festa lembrando que ele haveria de ser o Cordeiro, que o Cordeiro haveria de ser sacrificado, mas era festa no sentido financeiro. A igreja, o templo, era tratado como se fosse um local de escândalo, um local de dinheiro, um local onde vale muito o que tem no bolso do povo. E não muito distante da nossa era, não muito distante do nosso local, se andarmos por aí, é um grande comércio que existe. Por esse motivo, se você veio nesta noite para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, você precisa ter em mente que isto aqui é um memorial. Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, porque todas as vezes que beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Igreja de Jesus Cristo, breve Jesus voltará. Igreja de Jesus Cristo, muito em breve ouviremos o soar da trombeta. Igreja de Jesus Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados a encontrarmos o Senhor nos ares. E nos diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, se não me falha a memória: e estaremos para sempre com o Senhor. Memória, lembre-se da morte na cruz. Memória. Segunda coisa que nós aprendemos com a Santa Ceia está no versículo de número 13 do capítulo 15, é que Ele nos amou. Glória a Deus. Ele prova o seu amor conosco. Deus prova o seu amor conosco, em que seu Filho
morreu na cruz. Para nenhum de nós existe algo tão precioso quanto a vida, ou até mesmo a vida de um filho. Não existe algo tão precioso quanto a vida, ou a vida de um filho. Se você olhar para teu filho neste momento, você vai contemplar o sentimento no coração de Deus, quando do eterno passado, que diz que o Cordeiro de Deus foi morto, desde o eterno passado. Quando lá no eterno passado, Deus olha para mim, para os meus pecados e diz: mas Claudionor não tem condição de ter os seus próprios pecados perdoados pelos seus próprios atos, porque não é pelas obras, meu pastor, para que ninguém se glorie. Não é pela conta bancária de ninguém, para que ninguém se glorie. Não é pela aptidão que alguém tem, para que ninguém se glorie, mas é pelo sangue de Jesus Cristo, imaculado Cordeiro de Deus, que nós somos perdoados dos nossos pecados. E vou dizer para os irmãos, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e quando ele voltou, falando perante Festo, ele disse: olha, potentíssimo Festo, eu não vou te descrever tudo que eu vi lá, porque se eu te descrever, tu não vai compreender, você vai achar que eu estou louco, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, o homem nunca desejou, é o que Deus tem preparado para os seus. Nosso segundo aprendizado, irmãos, é que Ele nos amou, e foi por amor que Ele deu o seu Filho como Cordeiro. Naquele momento nos diz o hino que era mistério aquela hora, aquela promessa cumprir, era um mistério. Jesus sentiu a dor, Jesus disse: Pai, passa de mim este cálice, Pai. No momento seguinte ele volta: não, Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E se Deus mostrou o seu amor para conosco, eu te peço nesta noite, sinta-se privilegiado, sinta-se feliz, sinta-se alcançado pela graça e entre na presença do Senhor, porque Ele te ama. Terceiro aprendizado está no capítulo 13, onde nós lemos do Evangelho de João, versículos 1 e versículo 3. Glória a Deus. Este aprendizado é para nós cuidarmos com a nossa vida, pois ele nos diz: tudo está sob o controle de Deus. Aleluia. O versículo 1 do capítulo 13 nos diz bem assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, Jesus sabia, não foi pego de surpresa, ele sabia que era chegada a sua hora. E quando você vai para o versículo de número 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, deixa eu te falar, olhe para mim, não pense você que Deus não tem o controle da tua vida. Não pense você que Deus não sabe onde está a bênção que você busca. Não pense você que Deus não te conhece no íntimo e no escondido. Não pense você que a dor da tua alma está escura diante do Senhor, pois os olhos dele são como tochas de fogo sobre nós. Ele sabe tudo que nós temos, sabe todas as nossas necessidades. E quando nós vimos a Santa Ceia perante Ele, Ele sabe quem nós somos. É a hora de nós fazermos aquela reflexão. Julgue-se, pois, a si mesmo, porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o desejo do nosso coração.
O Senhor sabe por que você não recebeu esta ou aquela bênção que você precisa, que você está buscando. É porque de repente a motivação por ela ou para ela não tem sido uma motivação justa diante do Senhor. O apóstolo escrevendo disse: nós às vezes não recebemos porque não pedimos, e às vezes até pedimos e continuamos sem receber porque pedimos mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Irmão, vivemos um momento em que queremos ter, queremos buscar, queremos juntar, mas os próprios Senhor Jesus, contando uma parábola, ele disse que certo homem tinha em abundância e disse: agora nós temos, folga minha alma. E o Senhor chegou para ele e disse: louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Nós precisamos guardar diante de Deus o maior tesouro que nós temos, que é a nossa alma. Nós precisamos estar com o nosso passaporte pronto diante de Deus. Nós precisamos estar com o nosso seguro de vida pronto diante de Deus, porque a morte é uma certeza, o arrebatamento da igreja é uma certeza. A qualquer momento nos encontraremos com o Senhor pela morte, ou partiremos do céu pelo arrebatamento. Mas nós precisamos saber que Deus nos conhece. Naquele exato momento, quando o nosso corpo estiver no sepulcro, nós ouviremos a trombeta e o anjo vai direto a nós, e lá ele nos arrebata e subiremos ao nosso Senhor. A ceia nos diz: Jesus tem o controle de tudo. Quarta compreensão, que nos diz assim, carta aos Filipenses, capítulo 2, se você puder, versículos 6 e 8. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, nós temos que, sendo em forma de Deus, eu estou falando de Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Observe Jesus aqui, olha aqui, observe Jesus aqui, olha para mim. Eu sou filho de Deus. Traga água. Eu sou filho de Deus. Vai lá buscar. Não, eu sou filho de Deus. Eu estou falando e você se cala. Não. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Continue lendo o texto, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Nós vamos falar sobre isso agora. Ele desceu e lavou os pés dos discípulos, tirou a túnica de mestre, de rabi, de raboni, tirou aquela túnica, desceu, botou um pano em volta de si, e botou os pés dos discípulos dentro de uma bacia, e desceu a forma de servo. E o texto continua dizendo: desceu a forma de servo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Andou conosco, comeu conosco, chorou conosco. O Senhor Jesus esteve conosco, e Ele fez uma promessa: vou para meu Pai, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Paulo, no texto que nós já citamos esta noite, disse aos crentes da igreja de Tessalônica: nós estaremos para sempre com Ele. O texto continua dizendo: e chegando à forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O aprendizado que nós tiramos, irmãos, deste momento aqui agora, é o fator humildade. O Senhor Jesus, naquela ceia, nos ensinou a ser humildes. Ele não libera ninguém aqui por conta bancária. Ele não libera ninguém aqui por idade. Ele não libera ninguém aqui por cor de pele. Ele não libera ninguém aqui por cargo ministerial. Nós precisamos entender que nós todos somos servos. Nós precisamos entender que nós todos temos uma conta a prestar diante dele. Nós precisamos entender que nós todos temos ele como Senhor. A ceia nos ensina isso. Nosso próximo aprendizado, para que comecemos a encerrar,
está no capítulo 13, versículos 6 e 8. Diz assim o versículo de número 6 do capítulo 13 do Evangelho de João: e aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavar os meus pés? Não. Tu lavar os meus pés? Não. Deixa eu falar aqui para você uma coisa. A nossa aprendizado revelou que a recompensa para nós será bem maior. Existe um afã que nós comentamos outro dia aqui no culto de ensino, que muita gente anda confundindo na igreja do Senhor cargo com função. Quem lembra? Quem estava aqui? Cargo com função. Ô irmão, isso aqui é meio. Nós precisamos pensar no fim. Aleluia. Você já pensou quando você deixar Jesus lavar os teus pés, ou cuidar de você do jeito que Ele quer, da forma que você precisa ser cuidado, e você depois com um sorriso bem grande, adentrar a nova Jerusalém? Você já pensou você permanecer na vocação pela qual fosse chamado, e você de repente adentrar as portas da nova Jerusalém? Deixa eu te falar, Rua de Ouro. Eu imagino o Senhor chegando, pastor Marco Mariano, pastor Romário, pastor José Marco, e dizendo para cada um de nós, preste atenção, eu estou falando com você, dizendo para cada um de nós, de portas abertas, hostes angelicais de anjos, pois a Bíblia diz que é com alarido, seremos arrebatados com alarido. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que vos está proposto desde a fundação do mundo. Rua de ouro, cristal, jaspe, tudo que existe de melhor para nós. Paulo diz: ninguém nunca desejou algo igual. Vamos encerrar. Nós aprendemos ainda a submissão. Está no versículo 13, capítulo 13, versículo 8, parte B. Nós aprendemos ainda que devemos viver melhor com os nossos irmãos. Ele disse bem assim: do jeito que eu fiz, você faz. Trate bem, trate bem, trate bem, me trate bem, eu te trato bem. Trate os irmãos como eu. Não trate superior, não. O tempo não permite, senão a gente ia dar alguns exemplos. Não trate bem, trate teu irmão igual. Só que nós vamos fechar agora a nossa última aprendizagem, que está no capítulo 13, versículo de número 26. Nos diz assim o texto. Este eu quero que os irmãos prestem atenção. E Jesus respondeu: Ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Presta atenção aqui. A ceia do Senhor, ela tem vários momentos que nós poderíamos discorrer, mas este, para mim, é um momento importante da ceia. Nós já sabemos que a ceia do Senhor é memorial, nós já sabemos que a ceia do Senhor nos revela o amor de Cristo, nós já sabemos que tudo está sob o controle de Deus. Mas este bocado molhado que Jesus pegou, a ceia já estava ali quase para encerrar. Aliás, para começar, não era para encerrar. A Páscoa estava quase para encerrar, mas a ceia do Senhor estava quase para começar. E antes do início da ceia foi necessário Jesus lavar os pés dos discípulos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, lave os pés agora. Aí naquele momento então, quando todo mundo senta para começar a comer, é como se fosse uma grande festa de aniversário. A gente faz aniversário e vem aquela pergunta: para quem é o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é para aquela pessoa especial. Já pensou uma festa de aniversário e eu não dar o primeiro pedaço para Lourdes? É dela, não adianta nem perguntar, não tem nem conversa, é dela o primeiro pedaço, ponto final.
Eu não faço questão, mas ela sempre me dá o primeiro pedaço também. Então tá certo o negócio. O primeiro pedaço, ele era dado para uma pessoa especial. O anfitrião pegava o primeiro pedaço, molhava em algum líquido que tinha ali, que me passou o nome agora, e ele levava o primeiro pedaço bem na boca do amigo. Jesus, sabendo de todas as coisas, conhecendo cada um de nós, Ele nos concede uma última oportunidade. É verdade, aleluia. A Santa Ceia do Senhor, ela nos traz uma oportunidade de uma reflexão, onde devemos nos analisar a nós mesmos e termos do Senhor mais uma oportunidade para recebermos aquele bocado molhado do Senhor e participarmos da ceia junto com os nossos irmãos. Quem entendeu? Amém. É uma última oportunidade. Não estou dizendo que depois dessa você não vai ter outra, mas a ceia é uma oportunidade que você tem de, neste momento, pedir perdão ao Senhor pelos teus pecados. O Senhor concedeu a Judas uma última oportunidade dele desistir do seu intento, dele mudar. Ele não mudou, mas o Senhor concede, nos concedendo, e por isso o Senhor chega no versículo que nós lemos, versículo 12, diz: você entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Amém. Participemos da ceia do Senhor nesta noite, entendendo que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amém.